Bom dia, pessoal do segundo ano. Vai começar agora aqui no livro 3, capítulo sobre imperialismo. Primeiro capítulo do livro 3. Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês aqui, né? E aqui, temos aqui o capítulo 1 do livro 3. Vamos falar hoje sobre o imperialismo, que é um movimento, né? Um fenômeno que começou ali a partir da segunda metade ali do século XIX, em plena, né, Revolução Industrial. Vamos ver aqui qual era o contexto europeu. Então, a gente sabe que havia potências econômicas industriais, né? A Inglaterra sendo pioneira, havia a França, a Bélgica também, uma grande potência industrial. Só que agora ali, né, nos anos 1870, surgiram dois novos países, né, Itália e a Alemanha. E principalmente a Alemanha já surgiu, né, ali derivada, né, do Reino da Prússia, como uma grande nação industrializada e já competindo, né, ali, né, com a Inglaterra, por exemplo, e com a França. Industrialmente, a Alemanha já surgiu, né, uma potência ali, e agora essas nações europeias estavam disputando espaços, né, de mercado, já que surgiu a Alemanha ali, né, unificada, enfim, e já disputando mercados na própria Europa. E então, para onde vamos agora? Essas nações mais tradicionais da indústria, ali, França, Bélgica, Inglaterra, temos que procurar, né, novas fontes de matéria-prima, né, mais baratas, né, acessíveis para nós, para aumentar a nossa produção industrial e também novos mercados consumidores, né? Mais mão de obra também. Então, eles viraram os olhos para onde? Para a África, principalmente para a África e para a Ásia. África e Ásia, mas principalmente para a África, nesse momento aqui, né? Então, ali, essas potências eles já tinham, né, um pé na África, digamos. A França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, ali já tinham. A Holanda também já tinha uma grande influência na África já desde o século XVI, né? Portugal, no século XIV, né? Século XV, aliás, né? Mas não era um país industrializado, não era também industrializado. Então, nós estamos falando aqui, né, de um interesse de, como eu falei, abrir novos mercados, adquirir matérias-primas, né, mão de obra barata. Então, de onde vão tirar isso? Da África. Para eles, a África era a terra sem dono, né? Então, aí eles partiram, né, para lá. Né? Causas do imperialismo. É isso que eu falei, né? Juntando-se esses fatores, né, econômicos, né, também havia uma disputa, né, entre esses países também, ter o maior poderio militar, maior poderio econômico, industrial. Então, eram vários fatores, né, agregados que levavam a essa empreitada de conquistar a África, né, dominar o povo africano. A Alemanha, como é uma potência que surgiu em 1870, e a Itália saíram, né, na retaguarda, né? E quem realmente já tinha o pé fincado lá na África eram Portugal, França, Espanha, Inglaterra, né? Então, aqui, a Alemanha também queria territórios, assim como a Itália também. Então, aí nós temos havia a questão também da Guerra Civil Americana, já surgia também os Estados Unidos como uma potência, né, mundial, né? Após ter resolvido lá seus problemas, né, principalmente a questão da escravidão, com a Guerra Civil Americana, ali em 1861, 1865, né? Ali com a vitória, né, da Confederação, uma vitória do Norte, né, sobre o Sul, os Estados Unidos finalmente se unificou, né? Era unificado politicamente, né, mas aí economicamente não, né? E os Estados Unidos já saía também como um grande concorrente dos produtos europeus. Então, aqui, né, essa disputa por novos mercados, né, consumidores e matérias-primas, essas potências foram para invadir a África, né, dividir a África. Começaram depois a ter embates entre si, né? Aí isso levou até o risco de uma guerra mundial. Então, ali, a justificativa, né, de que tinha que ter um embasamento moral, né, e ético para invadir a África. Então, havia aquela questão do darwinismo, né, social, que os europeus eram superiores aos novos, tinham mais tecnologia, porque eles tinham mais tecnologia, era o berço da civilização
cristã ocidental, né? Blá, 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 todo, né? Retórico, né? Retórica racista, né? Supremacista, enfim. Tinha uma missão civilizatória, então eles estavam levando o modo de vida europeu, né? O capitalismo, né? Enfim, né? Para esses povos primitivos. Né? Eles estavam vivendo muito bem lá, os europeus. Muito bem, tinham abundância de recursos, tinham tudo. Aí chegou o europeu que impôs seu modo de vida, até sua religião, né? Tudo estava errado, o modo como se pensa, o modo como se veste está errado, vocês têm que seguir o modelo, o padrão europeu. Aí com esse blá, blá, blá todo, né? Para justificar também para os próprios europeus, né? Para não se sentirem tão cretinos, né? Tão vilões, né? Tão maus de invadir e tomarem as terras dos outros. Né? Eles diziam que estavam fazendo um bem, né? Ao praticarem, né? O imperialismo, ao irem lá e dominarem esses povos. Eles estavam ajudando eles. Na verdade, estavam escravizando eles. Né? A escravidão moderna, a escravidão assalariada, né? Só que com um salário minúsculo. Né? Então, aquele cara que tinha sua lavoura, que podia caçar e pescar, agora tinha que era inserido à força no sistema econômico. Quando ele ganhava uma miséria, não tinha mais tempo e também não tinha mais nem terras para ir caçar e pescar e plantar seu sustento. Tinha que se vestir como o dominador dizia que era o correto, tinha que aprender a língua, né, do dominador, e aí ele perdia toda a sua liberdade, né? Mas aquilo ali era para o bem dele, segundo os europeus. Aquilo ali era para ele evoluir, sair daquele estado primitivo que ele se encontrava. Como eles são bonzinhos, né? E aí, né, aí a aculturação. Quando a cultura, né, ela se sobrepõe à outra. Né? Então, foi isso que ocorreu na África. Né? Aí vem aquela coisa de superioridade racial também, né? Fazer comparações, né? Esdrúxulas, né? O imperialismo na África, então, né? Compreendo que o material a gente pode ver o avanço, né? Aqui em 1884, né? Havia essas regiões eram realmente controladas pelos europeus, né? O norte da África, aqui, por ingleses e franceses, principalmente. Depois os italianos entraram aqui, né? Na Líbia. Aí temos aqui, até os Estados Unidos, tinha uma colônia na África, né? Incrível, né? A Libéria. A capital foi batizada, né? Em homenagem ao presidente James Monroe, aquele da doutrina Monroe, né? E a capital é Monrovia, né? Um país desgraçado, lascado pela exploração americana. Então, foi, né? Acabou com o país. Né? Isso que eles fizeram com a África, sugaram a África. Né? Desestruturaram a sociedade, geraram conflitos onde não havia, quiseram juntar na fronteira povos que eram inimigos, né, tradicionais. E aí, quando houve a descolonização, esses povos, né, entraram em guerras. E aí, até hoje, a África é um inferno, né, de conflitos, guerra, miséria, pandemias, né, tudo, né? Tem lá a mãozinha, né, dos europeus ali, né, nessa história. Né? Aí, quando eles imigram para a Europa, né, e daí lá eles são ainda discriminados, tudo, mas essa própria imigração em massa para a Europa, né, de africanos, é o fruto do processo imperialista, né? O fruto da questão colonial, né, que foi plantada lá no século XIX e até o século XXI. Né? O povo africano paga por isso e os europeus também, né, tem esse ônus. Né? Então, eles acabam, né, eles aceitam esses estrangeiros, mas também não dão a eles também grandes oportunidades. A Alemanha, por exemplo, que mais recebe imigrantes, né? Enfim, né? Também para tentar apagar aquele passado do nazismo. Né? Então, nós vemos a diferença, né? Olha só, diferença brutal, né? A diferença que quintuplicou, né? A presença em poucos anos, né? Em questão de 10 anos, 11 anos, os europeus dominaram praticamente tudo aqui. Né? No norte da África, ele tinha uma disputa enorme, né? Entre franceses e ingleses, né? Pelo controle do Canal de Suez. O Canal de Suez ali foi construído, né, pelos franceses, né, ali por volta de 1867, né, ligando ali o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Né? Então, ali dando um acesso, né, direto para o Oriente Médio, sem ter que contornar toda a África, né, por meio da navegação. Então, aqui, franceses e ingleses se encontraram lá no Sudão, né, a Inglaterra queria unir suas colônias, né, no Sudão, né, com Uganda, e a França queria unir as colônias ali da Saara Ocidental, né? Tem Saara Equatorial, aliás, não tinha esses nomes, nessas regiões hoje tem outros nomes. Né? Queria juntar com as
com as suas outras colônias, né? Ali vamos ver aqui, no Saara, no Saara e na África Equatorial, né? A Somália francesa, né? A Somália ali tinha partes da Somália que eram um domínio francês, outros que eram um domínio inglês, né? Então, nesse incidente, nesse lugar chamado Fashoda, ali, né, no sul ali do Sudão, né, houve um combate entre tropas francesas e inglesas. Os ingleses levaram a melhor e aí conseguiram, né, conectar essas colônias. E os franceses tiveram que aceitar vários termos, né, desse acordo de paz que fizeram, para na guerra não continuar e ali arriscarem eles perderem até outros territórios, né? Então eles não queriam arriscar e também não queriam arriscar e começar uma guerra, né, com a Inglaterra. Não teria futuro, né, para nenhum lado nem para o outro, né? Seria benéfico. E aí a França perdeu territórios, perdeu seu domínio ali sobre o Suez, né, que passou a ser o domínio britânico, ali, o canal do Suez, no Egito. Ali. Então, aí para evitar, né, para evitar que houvesse mais incidentes como esse de Fashoda, né, ali já havia um avanço, né? A Bélgica, né, tomou ali o Congo, né, chamado Zaire, né? Na verdade, o Congo ele era uma fazenda do rei Leopoldo. Né? Imagina uma fazenda que é do tamanho do estado do Pará, hoje, né? Se você for olhar, né? Praticamente o tamanho da França. O Congo, se você analisar, vendo o mapa, praticamente é o tamanho da França. E aquilo ali tudo era fazenda do rei Leopoldo. Aí depois, lá no final do século XIX, ele doou a fazenda para a Bélgica, né? Mas com todas as dívidas que ele contraiu nos bancos, né? Para plantar cacau, plantar coco ali, né? Explorava a população, inclusive aqueles que não queriam trabalhar, né, para ele, né? Nas lavouras, né? Ele mandava cortar as mãos, né, dos nativos, dos congoleses. E aí, né, enfim, daí ele passou depois que ele usufruiu tudo, tirou lucros, não pagou os bancos, né, ele passou a fazenda dele, né, o Congo. Imagina, o cara tem uma fazenda do tamanho de todo o estado do Pará, por exemplo, né, o tamanho da França. Aí ele passou, né, fez essa doação, né, para o Estado francês e também a França assumiu daí as dívidas, né, dessa fazenda. E o rei Leopoldo ficou lá como um bonzinho, né, que deu a fazenda dele para a França, né, como uma colônia francesa, né, usou o exército belga, aliás, para a Bélgica, minha gente, o rei Leopoldo é rei da Bélgica. Passou para a Bélgica, né, a sua fazenda, né, e utilizou os recursos do próprio Estado belga para colonizar, né, ali, né, plantar vários produtos, né, de exportação, como o coco, o cacau, como estou falando, né, cana-de-açúcar, tudo, utilizando a mão de obra escrava da população, né, do Congo. Depois ele se endividou nos bancos, não pagou os bancos, ficou com o dinheiro todo no lucro, e daí doou, né, a sua fazenda para o Estado belga. O Estado belga, com os recursos da Bélgica, colonizou a fazenda dele, né, fez os investimentos necessários, até ferrovias, tudo, né? E depois ele passa para o Estado belga, o Congo, e com dívida e tudo. Aí fica lá, aí não, é o rei. Fica lá de bonzinho da história, né? E com milhões e milhões no bolso. Para evitar mais atritos, né, entre as potências europeias interessadas na África, foi feita em 1885 a Conferência de Berlim. Então lá o Otto von Bismarck, né, o chanceler da Alemanha, né, o Império Alemão, fez essa conferência para deixar bem definidinho, né, o que era de quem na África. Daí a gente vê aqui o mapa, tá? Esse mapa aqui, né, mostrando as possessões de cada, né, potência europeia. Vocês veem que a Inglaterra, né, está aqui em rosa, e a França, que está nesse verdinho claro, dominam, né? Dominam a metade da África, praticamente. Né? Aí nós temos olha aqui, o tamanho da fazendinha do rei Leopoldo. Congo belga. Olha só. Isso aqui é do tamanho é maior que a França. Né? Imagina uma fazenda desse tamanho. Uma fazenda assim, com mais ou menos uns 5 ou 6 milhões de empregados. Né? No caso aqui, escravos. Né? Eu tinha, né? Imagina. Né? Era isso aqui. Né? Então a África foi partilhada entre os franceses, né? Belgas, ingleses, alemães, italianos também na Somália. Os italianos levaram um ataque aqui dos somalis. Né? Foi a primeira vez ali que um exército africano, né, conseguiu derrotar um exército europeu. Mas depois eles vieram com tudo, né?
retomaram, né, o controle. A Alemanha também tinha possessões. Então, havia imperialismo na Ásia também. Qual era o imperialismo na Ásia? Imperialismo, né? Tinha o da África, tinha o da Ásia, e na Ásia era a Rússia, né, com seu interesse em expandir seus territórios para leste, em cima de territórios que eram da China, né, como a Sibéria, por exemplo, Cazaquistão, todas aquelas regiões ali, né, chegando até o Oceano Pacífico. Então, o Império Russo se estendeu, né, praticamente, a gente analisar bem, né, nesse período aqui, a Rússia mais do que dobrou os seus domínios, né, mais que dobrou o seu território, né? Saiu ali, atravessou os Urais, e avançou a Ásia dentro. A China não tinha força para conter o avanço russo, também porque não havia um interesse econômico nessa região toda lá. Mas para a Rússia era muito importante, né, para poder se consolidar como uma nação gigantesca, ter acesso a vários recursos e chegar até o Extremo Oriente, né, chegar até o Oceano Pacífico. Né. E aqui, com isso daí, né, os japoneses também se consolidaram ali, né, saíram do feudalismo no final do século XIX, ali já nos anos 1870 entraram, né, na era industrial, né, na chamada era Meiji, era das luzes, né, do imperador Mitsuhito, né, ele investiu pesadamente em educação, né, e produção de tecnologia própria, e no início do século XX, o Japão já era uma potência econômica, industrial, com tecnologia própria, por isso que investir em educação é importante, né, em tecnologia. Se o governo não faz isso, né, ali foi o governo japonês mesmo que fez, né. E aí o Japão se destacou, né, saiu, né, do medievalismo, daquela condição, né, análoga ao feudalismo. E aí entrou em conflito com os russos, né, por interesses ali na própria China, né. Os japoneses estavam de olho na China, por causa eles tinham uma indústria enorme, os japoneses não tinham recursos minerais, né? E aí estavam de olho na região da Manchúria, e eles entraram em conflito com os russos. Houveram enormes, eles se destacaram, né, os japoneses em batalhas navais, destruíram praticamente a metade, né, da frota russa, né, nessa guerra, né, guerra russo-japonesa, que durou entre 1904 e 1905. Ali a Rússia perdeu quase a metade da sua frota naval para os moderníssimos navios japoneses, né. Nessa época aí, depois já no século XX, o Japão anexou, além de ter anexado partes da China, né, estende seu domínio, né, sobre parte da China, que consolidou em 1931 a invasão da Manchúria, em 1937 chegaram a dominar 30% do território chinês. Né. Em 1910, a Península da Coreia, que hoje é a Coreia do Norte e do Sul, foi anexada ao Império Japonês. Né. Então, aqui, a China, né, era um país, nessa charge aqui, que era disputado por simplesmente 5 nações. Né. O Japão, a França, a Rússia, a Alemanha e a Inglaterra tinham interesse na China, imagina, né. Coitados dos chineses. E os imperadores chineses não podiam fazer nada, né. Em 1842, lá teve a guerra do ópio, né. Os comerciantes, o governo chinês proibiu a venda de produtos em moeda, né, papel, né, em libra, em qualquer moeda papel. Diz que só seria feito comércio exterior, os produtos chineses, se fosse pago em prata. E a Inglaterra, né, e agora como é que vamos começar a comprar seda chinesa, porcelana chinesa, especiarias chinesas com prata? Não vai falar isso, não tem como. Então vamos pegar o ópio que a gente produz lá no Paquistão, no Afeganistão, né, que eram domínios ingleses, né? O Paquistão ali era índio, né? Era da Índia. E vamos, né, viciar, né? Já o povo chinês já conhecia o ópio, abriram várias casas de ópio no litoral, as pessoas começaram a se viciar, daí o vício gera violência, prostituição, né, caos social, as pessoas vendiam tudo para fumar ópio, e aí o ópio teve um valor enorme. Os ingleses produziam ópio com um preço muito barato, e estavam agora trocando mercadorias por ópio, entendeu? E trocando pela moeda chinesa também, e aí compravam as mercadorias para vender no mercado externo, no mercado internacional. E aí gerou o quê? Uma reação violenta do governo chinês, que proibiram a entrada de ópio, e aí os ingleses foram para a guerra, né? E ali eles conseguiram, né, entre 1838 e 1842, né, durou essa guerra, né, de 4 anos, aí, mais ou menos, e o imperador, né, não caía, né, ele simplesmente aceitou, né, as condições da Inglaterra, principalmente por 155 anos o Hong Kong, né, fica sob domínio inglês, que ficou de fato até 1997. E hoje tem movimentos lá separatistas, né, mas a Inglaterra em 1997 cumpriu o acordo, né, 155 anos depois devolveu Hong Kong à China.
E aí essa foi, né, a guerra do ópio. Né? A Inglaterra era o maior traficante de drogas do mundo. Né? Imagina um Estado que produz drogas, né, e usa droga como moeda. Né? Isso aí aconteceu no imperialismo. Né? Interessante. Estude mais aí sobre. Aí teve outras guerras também, a Guerra dos Boxers, né, lá em 1900, 1901. Aí teve intervenção até da Alemanha nessa guerra. Lá teve houve uma campanha de aversão, né, de expulsão dos estrangeiros, mas aí eles acabaram perdendo novamente, perdendo mais e mais autonomia. A China só veio ter autonomia mesmo em 1949, né, quando o Mao Tse-tung, né, quando os comunistas lá tomaram o poder. Aí a China se tornou realmente um Estado, né, livre da influência estrangeira, né, e aí conseguiu a crescer realmente. Né. Foram períodos terríveis, né? Após a morte de Mao Tse-tung, daí veio, né, o Deng Xiaoping, que daí realmente colocou a China, né, no modelo socialista capitalista, né, que é hoje. Né? E aí a China se tornou uma grande potência econômica, né, mundial. Imperialismo na América. Imperialismo na América. Aqui os Estados Unidos, né, querendo dominar tudo. Aí houve intervenção militar em Cuba para expulsar os espanhóis e Cuba se tornou o quê? Um protetorado, né, americano. Saíram do domínio espanhol para cair sob o domínio americano, o que só veio terminar novamente, né, com a Revolução Socialista lá de Fidel Castro, em 1959. Daí Cuba se tornou, né, realmente independente, né, mas se tornando também um protetorado da União Soviética. A partir de 1961, né, quando eles foram obrigados a adotar o comunismo, mesmo de fato, né, para se aliar à União Soviética, senão os Estados Unidos iriam invadir Cuba, né, e aí reinstalar lá aquele governo corrupto lá, que dilapidava o país, né, deixava 90% da população na miséria, e são uns 5 ou 10, menos que uns 5%, né, viviam bem, e os outros 95% na miséria. Né. E aí conseguiram consolidar, tem miséria Cuba hoje, né, por causa do embargo, né, econômico dos Estados Unidos ali, né, e vários países a Cuba, né, que permite que o país se desenvolva. Né. Apesar de ser uma ditadura e tudo, né, mas ajudou. A China é uma ditadura também. A China comunista não é hoje a segunda economia do mundo. É. Apesar da China ter muito mais recursos que Cuba, né, mas a intervenção americana ali, né, é terrível, não deixa Cuba se desenvolver de jeito nenhum. E não vê, é porque são socialistas. Não, mesmo que fosse capitalistas, ali, que os Estados Unidos mandando, não desenvolvia também. Só desenvolvia com uma elitezinha lá, que era associada ao capital estadunidense. Mas o resto do país era uma miséria, não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha saneamento, não tinha escola, não tinha nada no interior, só nas capitais lá os americanos iam lá jogar nos cassinos e se divertir lá, entendeu? E comprar drogas lá. Aí veio lá o Fidel, acabou com essa baderna toda aí, né? E eles ficaram zangados. Mas ali, meu amigo, mesmo que fosse um governo capitalista, é que eu falei, o governo que tinha antes do Fidel era capitalista, e daí? O povo vivia numa miséria desgraçada. Aí mudou para um regime socialista. E, por que me parece, melhorou. E na situação do pessoal lá, melhorou. Ficou ruim para os 5%, que não ficavam ali, não? Associados ao capital estadunidense, né, e usufruem todos os recursos do país. A pressão aí ficou ruim, porque, né, ela está embora. Né? Agora, para 95% da população que estava morrendo de fome, melhorou, porque pelo menos comida eles tinham, né? Passaram a ter pelo menos comida. Né? Melhorou bastante. Isso é muito polêmico, essa questão de Cuba, entendeu? Não estou defendendo aqui comunismo nem nada, não. Simplesmente falando, colocando os fatos aqui como são. Colocando os fatos como são. Quando era capitalista, era uma desgraça aquilo lá. E agora, por causa dos Estados Unidos. E agora que virou socialista, os Estados Unidos também. Embargou o país, não deixa entrar nem remédio, não deixa entrar nada no país. Né? O Barack Obama estava até estreitando, né, relações para acabar com aquele embargo. Né? Daí vem o Trump e começa com aquela retórica, né? Aquela cabeça ainda nos anos 80, lá, achando ainda que o mundo está dividido entre capitalismo e comunismo. Ah, meu Deus. O cara não esquece essa retórica, velho, antiquada aí. O que manda no mundo é o capitalismo, rapaz. Esses caras se dizem capitalistas, mas parece que não são, porque eles enaltecem tanto o comunismo que nem parece que eles são capitalistas.
Porque até a China, que é comunista, adota o capitalismo. Está reclamando de quê? Onde é que tem comunismo no mundo? Coreia do Norte. Cuba, porque não tem outro jeito. Os Estados Unidos não deixam evoluir ali o capitalismo. Aí, cadê o comunismo que domina o mundo? Não tem. Não tem. Mas, no entanto, ficam dizendo, ameaça comunista, ameaça comunista. Não sei onde é que está essa ameaça. Só na cabeça desses paranoicos. Isso nem existe mais. O capitalismo ele é necessário dentro do socialismo, tudo. Até, inclusive, para o socialismo dar certo, o capitalismo tem que dar certo. E para o capitalismo dar certo, tem que ter um pouco de socialismo também. Isso aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Uma coisa depende da outra. Bom, lá na Ásia, pessoal, independência africana e asiática. Aqui. Depois, né, lá ali a partir dos anos 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a haver um processo de independência nesse país. Né? A Indonésia conseguiu independência logo depois da Segunda Guerra Mundial. Filipinas também, que era uma colônia dos Estados Unidos. Né? Muita gente não sabe disso, mas de 1898 a 1946, as Filipinas eram uma colônia estadunidense. Uma colônia estadunidense. Né? Lá na Ásia. E aí, quando essas potências começaram a se enfraquecer, né, com a Segunda Guerra Mundial, começou o processo de independência. Na África, na Ásia, o Vietnã, né, a Indochina, né, que é o Laos, a Camboja, Vietnã do Norte e do Sul. Né? Aí se tornaram esses países, né, e se livraram da dominação francesa. Né? Depois, lá na África também, o Egito, que era um protetorado britânico, conseguiu em 1950 a sua autonomia, não independência não, que já era independente, mas era um protetorado, né, britânico, né, quer dizer, era um governo fantoche, né, que tinha, né? E aí conseguiram, né? O Iraque também, né, o Irã, né, das regiões do Oriente Médio conseguiram a sua autonomia, né? Conseguiram a sua autonomia. Não que ficaram ainda tendo uma dependência, mas eram autônomos, não eram mais governos fantoches. Inclusive o Abdel Nasser, né, o primeiro presidente lá, realmente, de fato, né, do Egito, ele, né, fez, né, era realmente inimigo da Inglaterra. Né? Aqui vocês não mandam mais. Vocês não mandam mais. É a Conferência de Bandung, né, que em 1955 tentou reunir todos os países, né, que eram ex-colônias, né, para fazer um bloco econômico. Só que para um bloco econômico funcionar, os países têm que ter recursos, têm que ser ricos, industrializados. Senão vão ficar trocando o quê? Vão ficar trocando coisas que o outro já tem. Né? E aí não deu certo. Né? Essa Conferência de Bandung deu certo em certos aspectos, né? Porque eles queriam fazer frente à Guerra Fria, né? Aquela coisa de a União Soviética querer puxar para o lado dela, os Estados Unidos querer puxar para o lado dele, né? E aí eles disseram, não, vamos ficar de fora da Guerra Fria, mas não tinha como ficar. Ou se estava do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos, porque se não sofria, ficava no limbo, né? Ficava solto, sem ter apoio de nenhum dos dois, e aí acabou, né, levando, né, ao fracasso, né, dos ideais dessa conferência, né? Que era formar uma espécie de bloco político econômico, né, independente, para não caírem sobre a influência dessas potências e também não serem recolonizados. Né? Porque o que aconteceu na África, principalmente na África? Essas potências saíram, deixaram sua infraestrutura e viram que era muito mais eficaz dominar por trás dos bastidores do que diretamente. Então, eles tiravam seus exércitos, não tinha mais esse custo, né, de sustentar tropas, né, nesses lugares, e subornavam os políticos. Financiavam campanhas eleitorais para colocar no governo, né, desses países que eram suas ex-colônias, que eles queriam, e continuaram explorando as colônias, entendeu? Né? Através de governos corrompidos. Eles viram que essa dominação era muito mais pragmática, porque daí o povo tinha aquela sensação que estava livre, né, dos colonizadores, mas na verdade os colonizadores é que sustentavam a elite política que se mantinha no poder e permitia que esses países, né, continuassem explorando. Né? E aí, com a transnacionalização das empresas, hoje em dia são grupos empresariais, né, transnacionais que mandam na política desse país, até no nosso também mandam. Né? Esses políticos são altamente, né, suscetíveis ali, né, e abertos, né, a receber recursos, né, dinheiro para aprovarem leis e medidas que beneficiam o capital, né, estrangeiro, o capital dessas transnacionais aqui. Né? E hoje em dia eles fazem isso tão abertamente, não é nem um segredo. Simplesmente, né, defendem, dizem que estão defendendo os interesses nacionais, que coisa, né? Estão defendendo o interesse de quem paga melhor. Isso que eles fazem. Né?
E na África foi desse jeito. A Inglaterra saiu, tirou seus exércitos e, ó, vocês são independentes. Aí apoiava ditadores, né? A gente vê lá em Uganda, né, o Benjamin, né, Dada, que era um carniceiro, né, um genocida. Ele foi mascote ali adotado pelo exército inglês e depois ele foi estudar na Inglaterra, né? Estudou direito lá, ganhou uma bolsa de estudos e aí voltou e os ingleses, esse cara aí que vai mandar em Uganda, entendeu? Né? Que vai representar os interesses da Inglaterra lá. Aí colocaram ele lá como ditador, cara, governou lá uns 15 anos, depois foi assassinado, cara, um genocídio, cara. Mas estava lá no poder com o apoio dos ingleses. Então, Estados Unidos, Europa defendem muito a democracia e a liberdade, mas apoiam governos ditatoriais que abrem as portas dos países, né, para o capital estrangeiro. Né? Daí ali, né? Então é só um papo, é só uma retórica, né, que eles usam. Quando invadem um país, eles dizem, estamos levando a liberdade e a democracia para esse país. Né? E aí estão levando o quê? O seu capital para lá. O que eles querem é derrubar o governo, né? Porque às vezes tem um governo que não deixa, né, acontecer isso, essa exploração, né, dessas. Hoje em dia não é das nações, das transnacionais, né? Os interesses, né, dessas mega empresas, corporações. Né? E aí, quando eles não atendem esses interesses, né, que é um bom ponto, quando são nacionalistas de verdade, né, e não entreguistas, aí eles são derrubados. Eles são não sempre foram. Aí eles usam a bandeira, né, da liberdade, enfim, né, da igualdade, né, para justificar, né, as atrocidades que fazem. Então, ainda o mundo, a gente vive hoje aquilo ali é neocolonialismo, né? Chamado imperialismo, chamado de neocolonialismo também. A gente vive hoje um pseudo-colonialismo, né? Pseudo-colonialismo. Então, aqui nós vemos, né, as bandeiras aqui, né, dos países africanos e asiáticos, né, e tremulam, né, vamos ver. Foto total do edifício onde ocorreu a conferência de Bandung, né, na cidade de Bandung, lá na Indonésia. Né? Então, aqui tem as bandeiras dos países que participaram, né, e que ainda participam de qualquer forma, às vezes se reúnem, né, para tomarem decisões, né, em bloco. Mas, como eu disse, né, são blocos de países pobres, né, então não fazem muita, né, diferença. Pessoal, então a gente terminou aqui o capítulo, está praticando, a gente corrige na próxima aula ao vivo, na próxima live. Beleza, pessoal? Então, né? Ok, então, tchau, valeu. Deixa eu, vamos encerrar aqui.